E eu queria convidar então vocês a abrir sua Bíblia em João 1, ou acompanhar a leitura com a gente. A partir do versículo 43, depois nós vamos ver alguns outros. Diz assim a palavra. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Amém? Queria que a gente gastasse, investisse os próximos minutos, tendo esse subtítulo ali, pensando nesse tema, as barreiras do ceticismo. As barreiras do ceticismo. Amém? Então, vamos pedir que o Senhor nos acompanhe nesse momento. Senhor Deus, nós estamos aqui. Sabemos como a Tua palavra fala sobre ela mesma, que ela é mais afiada do que uma faca de 2 gumes, capaz de separar medula de células, células de células. Então, faz isso nessa manhã, Pai. Nos mostra realmente quem somos e nos mostra realmente o que o Senhor espera de nós. Para a Tua honra e glória. Amém. Bem? Tem uma frase de um... A gente fala filósofo, mas é um pastor e teólogo americano, Alasdair MacIntyre, não é? E ele fala assim: você jamais pode determinar se algo é bom ou ruim, a menos que lhe conheça o... Ele usa a palavra no grego, que é a tese que ele levanta, do telos, né? Que é, na verdade, o propósito. Então, ele dá um exemplo bem chulo até, no livro, né? Ele fala, você imagina que você tem um relógio, e aí você aí você pega o relógio e usa ele para ter um preguinho saindo aqui, aí você pega o relógio, com a mão vai doer, você pega o relógio e tá, em cima do martelo, do prego, e aí, lógico, aí o relógio quebra, você fala, porcaria de relógio. O relógio não foi feito para pregar prego, não é? O relógio foi feito para mostrar as horas, certo? Você olhar para ele e saber que horas são. Muitas vezes na nossa vida a gente decide se uma coisa é boa ou não, sem saber o propósito dela, não é? Assim acontece muitas vezes com as pessoas que veem o cristianismo, né? Imaginam, conceitualizam e esperam do cristianismo coisa que não é o propósito do cristianismo. E isso aconteceu muito com Jesus, muito com Jesus. Os próprios, boa parte dos discípulos que Jesus chamou para andar com ele, também não sabiam o propósito deles. Eles tinham uma noção equivocada do propósito do Messias, que eles aguardavam tanto. E os judeus até hoje aguardam, não é? Então, eu queria que a gente gastasse os próximos minutos aí falando disso, né? Então, é interessante pensar nas preocupações do evangelista de mostrar esse propósito, ou seja, de João o evangelista, ele vai mostrar isso claramente. Ele teve não é inspiração, como é que fala? O discernimento de espírito, né? O Espírito demonstrou para ele quem Jesus era, qual era o propósito de Jesus. E ele começa a chamar Jesus dessa forma. Ele então, vou falar do João o Batista, certo? Às vezes a gente teve várias, ainda mais para quem não está ainda muito acostumado com a Bíblia, de vez em quando fala João, nessa passagem mesmo vai falar de João. Que raio de João? Quem é esse João? João o que fez o Evangelho ou é o Batista? Nesse caso, o João Batista. Mas eu não estou falando aqui falar de pontos, mas só para encaminhar a nossa conversa, eu queria a primeira separação, chamando assim, o propósito declarado, e a gente vai ver qual era o propósito de Jesus, mas nem sempre digerido. Interessante que até as vésperas da morte de Jesus, ele falava com os discípulos e, por exemplo, falava, eu vou ter que morrer para cumprir o meu propósito, e o próprio Pedrão, né, o bom e velho São Pedro, né, chegava, não, imagina, né? Jesus teve até que várias vezes repreendê-lo por causa disso, né? Ou seja, o propósito tinha sido declarado,
que Jesus veio para morrer. Por nós, por mim e por você. Mas as pessoas gostavam do outro lado, do mestre, do milagreiro, né? Do sábio. Ok? Estamos juntos? Voltando um pouquinho, no próprio capítulo 1, versículo 35, fala que no dia seguinte, João, o Batista, né, estava ali, novamente com os 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. É o Cordeiro de Deus. João tinha uma visão clara do propósito de Jesus. Certamente por discernimento espiritual, como eu tinha comentado, né? E qual, então, o que é ter um propósito de ser o Cordeiro de Deus? O próprio João Batista responde, se você voltar aí um pouquinho no versículo 29, ele vai falar diferente. Ele está ali, trabalhando, pregando, batizando, junto com os seus discípulos, né? E ele chega e fala: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Que tira o pecado do mundo. Então, esse era o propósito de Jesus. Tirar o pecado do mundo. Logicamente que ele tinha outros propósitos, digamos, secundários, podemos dizer assim, de nos ensinar, de deixar bons ensinamentos, de trabalhar uma turma para poder seguir, certo? Ele veio criar uma equipe e delegou para essa equipe, e por delegação, essa mesma missão chegou até nós hoje. Mas o propósito principal dele era ser o Cordeiro. Então, o que é? Então, como é que a gente pode, se talvez você não tenha muita afinidade, talvez a cruz para você seja aquela parte, poxa, não dá para a gente pular essa parte? Né? Vamos falar daquele super cara sábio, o homem mais sábio do mundo. Vamos falar do cara que fez os milagres que a gente fica orando sobre todo mundo aqui, né? Tem pessoas que o Senhor toca e, né? Outro dia oramos com minha irmã aqui, estava com dores, 30 segundos depois ela estava bem, graças a Deus, então o Senhor é soberano. Mas tem algumas pessoas que a gente ora há anos, não é? E é como se ele dissesse assim: minha graça te basta. Ou seja, a soberania é dele, não é? Mas, bom, então, como ele tira, né? Ou ele tiraria o pecado do mundo? Porque aqui ele ainda não tinha tirado o pecado do mundo. Ele ia cumprir o propósito dele. Ele ainda estava na caminhada, ok? Então, isso é tudo que a Páscoa representa. O que vai acontecer na semana que vem, da sexta-feira da Paixão, até o domingo, sábado de aleluia, né, como se fala, né, que a Igreja Católica sempre chamou assim. Ou seja, então, a morte de Jesus na cruz. Ele foi o Cordeiro. Interessante você pensar, lembra-se, aqui um parênteses na minha própria história aqui, né? Lembra, a gente, não há muito tempo a gente viu aquilo que a orientação de Deus para Abrão, para que Abrão levasse o seu filho, né? Isaac, menino, adolescente, pré-adolescente talvez, que o filho do coração dele, e falou: leva ele para o monte lá para ser executado, para você sacrificá-lo para mim. Deus estava testando Abrão, provavelmente porque Abrão estava muito próximo do pecado da idolatria, tão comum, talvez mais para mães do que para pais, de idolatrar seus filhos, não é? E aí Deus chega para Abrão e fala: olha, vai e sacrifica ele para mim. Eu quero que você mostre para mim quem é realmente o seu primeiro amor. Sou eu ou sou seu filho, ou é seu filho? E aí Abrão falou assim: não vamos contar aqui a história, você mais ou menos conhece, a gente não falou há tanto tempo. E Abrão obedece a Deus e leva o menino. Aí o menino pergunta: o que a gente vai fazer? E Abrão fala: Deus proverá. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção é justamente isso, que quando chega lá, na hora do menino ser sacrificado, e Abrão ia sacrificar o menino, na confiança de que Deus ia, de alguma maneira, fosse até ressuscitar o menino, ele estava cumprindo fielmente, mostrando a fidelidade dele, né? E aí, na hora H, Deus fala: para. E aí ele olha, e o que tinha para substituir o menino? Um cordeiro. Um cordeiro. O cordeiro foi sacrificado no lugar de Isaac.
o cordeiro que tirou o pecado de Abraão. Essa é a representação, não é? Esse era o propósito de Jesus. Por quê? Porque, no fundo, eu me conheço. Eu não vou apontar para vocês. Ninguém melhor que vocês mesmos para conhecer. O duro é que Deus conhece vocês melhor do que vocês mesmos. Não é? E Ele olha para vocês e fala, olha, não sei se você teria a disposição de Abraão. Eu conheço vocês tanto, e eu amo vocês tanto, que eu vou prover o cordeiro. E é isso que Jesus representou. Esse era o propósito de Jesus. Por isso, João Batista, com discernimento de espírito, olhava para Jesus e ele via o cordeiro. O cordeiro andando. Olha o substituto de Isaac. Olha o substituto do Carlos. Olha o substituto da Lenita. Olha o substituto do Otávio. Olha o substituto de todos nós. É isso que João Batista olhava. Talvez sem entender direito aquilo que o Espírito colocava no coração dele. Não é? Mas essa é a história. Amém? Tudo bem? Grande divagação aqui. Vamos seguir. Não é? Versículo 37, né? Fala, ouvindo dizer isso, ou seja, os discípulos que estavam com ele, tinha 2 discípulos, os 2 discípulos que estavam com João Batista, seguiram a Jesus. Tá? Então, naquele momento eles não tiveram nenhum pudor ali, deve ter falado, desculpa, né, mas se ele é o cara, nós vamos atrás dele. E eles foram. Tá? E João, aparentemente, com muito também discernimento, muita clareza, né? Às vezes ele falou, convém que ele cresça e eu diminua. Ele aceitou aquilo, ele entendeu e os discípulos foram. Então, o que eu poderia dizer aqui, só para pontuar alguma coisa? Jesus é apresentado como Cordeiro de Deus, como a gente explicou aqui, e começa a ser buscado como mestre. Os 2 meninos foram atrás de um mestre, não é? Ok? De um rabi. E isso acontece. Versículo 38 fala assim, voltando-se e vendo Jesus, que os 2 o seguiam, imagino que ninguém tinha coragem ali, fica imaginando lá, os 2 andando atrás dele, né? E aí Jesus olha, e aí ele veio aqui, é muito descarado, fala logo, né, o que vocês querem? Se você tem a tua Almeida, revista aí atualizada, aí, o corrigido, ele fala assim, o que vocês buscam? É mais elegante, né? O que vocês buscam? Que parece estar mais próximo do que Jesus ali falou, né? O que vocês buscam? O que vocês estão procurando? Né? E aí, imagina, né? Ali, cara falando, tal, aquele cara que você está respeitando, você está querendo seguir, ele te pergunta, o que vocês estão buscando? E aí, eles disseram, Rabi, que significa mestre, né? Então, estão chamando Jesus de mestre. Onde estás hospedado? Talvez tenha sido a única coisa que passou pela cabeça deles. Né? E por trás dessa pergunta, onde estás hospedado? Então, dá para entender assim, nós podemos entender claramente a intenção deles. Eles falam assim, nós queremos conhecer você melhor. Né? Nós queremos aprender de você. Nós queremos nos unir a você. Nós queremos seguir você. Esse é o conceito. E talvez a nossa dificuldade e a nossa angústia pelo nosso cristianismo, depois eu vou fazer um comentário mais no final, falando disso, é porque nós não entendemos essa faceta do que é ser cristão. É você sentir, né? Você falava antes, né, que o discípulo, ele se cobriu, o melhor discípulo é aquele que se cobria totalmente da poeira do seu mestre. Né? E era o que esperava. Por que cobrir da poeira do seu mestre? Porque o mestre ia andando, de sandália, e ele ia gerando a poeira, e os discípulos atrás, os discípulos que estavam mais próximos, seguiam mais o mestre, eram os que estavam mais empoeirados. Né? Então, esse é o conceito. Você tem se empoeirado com a poeira do seu mestre? Ou tua vida está muito complicada, muito cheia de assuntos mais importantes a resolver? O texto segue dizendo, respondeu ele, Jesus, né? Jesus não, de boa, olhou os meninos, quer dizer, falou, venham e verão, ou seja, venham e vejam. Então foram por volta das 4 horas da tarde,
viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia, ou seja, ficaram por lá. Então, Jesus acolhe e convida a segui-lo. Jesus certamente tinha um propósito maior, mas era certamente um mestre sem igual. Então, tudo bem, vocês querem um mestre? Vem assim, não tem problema. Né? Vem atrás do mestre. E ao longo do caminho, eu te ensino, eu vou mostrar para vocês o meu propósito. Tá? Então, que eles conversavam toda aquela tarde, aquela noite, não se sabe, porque a Bíblia não fala. Mas os dois tiveram dúvidas. Eles não tiveram dúvidas que Jesus era o Messias. Então, eu fico imaginando aquela conversa com Jesus. Eu gostaria muito de ter participado dessa conversa. Né? Então, mas a verdade é que, quando amanheceu, eles estavam absolutamente convencidos de que eles estavam diante do Messias. Amém? Versículo 40 fala assim, André, um dos dois, né, que estavam lá, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão. E ele disse, achamos o Messias, isto é, o Cristo. Então, só para a gente seguir, quem está escrevendo é o João, o evangelista, certo? Não mais o Batista, ok? Tudo bem? O discípulo de Jesus. Então, é quase certo aqui, né? Todos os estudiosos chegam a essa conclusão, que João não quis se nomear aqui, mas ele, que estava junto com André, eles eram primos, e eles estavam seguindo João Batista, e quando João Batista falou, aquele lá é o Cordeiro de Deus, eles foram. Então, era André e João, ok? Então, está aqui, está contando que André, que era irmão de Pedro, encontrou com ele e falou, achamos o Messias. E aí, e o levou a Jesus. Interessante. Então, veja, primeiro dia lá de conversão, de entender quem era Jesus, já estão convidando, né? Deixa eu fazer um curso de teologia primeiro, para ver se engata, para eu entender lá como falar. Não, cara. Pouco que você sabe, compartilha. Essa é a ideia. Essa é a ideia, né? Então, levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse, você é Simão, filho de João. Será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Interessante essa coisa que Jesus costumava fazer, né? É como Jacó, que se tornou Israel, né? Falou, até agora você foi uma coisa. A partir de agora, quando você realmente me conhece, quando você é confrontado com a sua realidade e você decide ou você entende que a sua realidade não é o melhor para a sua vida, e você se submete a uma nova direção, como nós tivemos a série há pouco tempo, né? Então, é como se Jesus falasse, aquela famosa folha branca, que eu não tenho nenhuma aqui, só tenho folha muito usada aqui. É como se ele chegasse para você e falasse, aqui é a folha do Simão. Estou te dando uma folhinha limpinha para você começar a usar. Nós vamos escrever essa parte juntos, amém? Então, a partir de agora, você é Pedro, Cefas, né? É isso aqui que mais ou menos está no contexto dessa passagem. Aí no dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe, siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Antes de seguir um pouco, deixa eu comentar com vocês uma coisa que é importante, que muitas vezes a gente lê as passagens bíblicas e não entende, né? Como é que pode ser tão fácil? Praticamente toda essa galera que Jesus encontrou, talvez algum outro, não. Mateus já era um cara, era um publicano, um cara que estava ganhando muito dinheiro, tal. Mas a maioria dessa galera, desses meninos, desses rapazes que Jesus chegou, eles eram caras que eles não tinham seguido nos estudos por falta de capacitação ou de QI, porque os meninos mais inteligentes e os que eram filhos de gente importante, eram que iam estudar com os rabis, que era a universidade da época, né? Então, esses caras iam e os outros iam fazer coisas novas. Por isso, a maioria deles eram pescadores, não é? Por quê? Por que eles foram ser pescadores? Porque eles gostavam de pescar? Talvez até gostassem, mas é que eles não puderam fazer outra coisa maior, se é que a gente pode falar assim. Todas as profissões são válidas, não é? Entendeu? Então, essa é a coisa. Então, eles reconhecem Jesus como um mestre, como um rabi,
E ele vai passando, olha para o menino e fala, vem comigo. Os meninos vão. É interessante quando você vê o próprio o João, né, o irmão, depois Tiago, quando eles estão pescando, né, em Mateus, que conta a história direita lá, né, eles estão com o pai pescando, e Jesus chega, vem comigo que vocês vão ser pescadores de homem. Eles saem, abraçam o pai, e o pai aparentemente fica contente pelos filhos, de ficar com o osso sozinho, de pescar e tudo mais. Por quê? Porque eles entendem que aquilo era para o futuro dos filhos, assim como a gente que tem filhos, não é? Se preocupa com o futuro dos nossos filhos. Não é? Então, que maravilha, meu filho não tinha conseguido, tinha dado uma segunda época, não tinha conseguido ir para uma universidade, agora apareceu esse Rabi, que os abraça, e eles vão ter oportunidade que eles não tiveram. Não é? Então, esse é o conceito aqui. Por isso que passa a ver Felipe e fala, siga-me. Felipe, como André e Pedro, era da mesma cidade, de Betsaida. Né? E aí nós vamos voltar para aquele texto que nós lemos no começo. Então, as barreiras do ceticismo. E o texto falava, né, como a gente leu, que Felipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. E aí eu fico imaginando na cabeça de Natanael, provavelmente que ele tinha um pouco mais de conhecimento bíblico, né, da época, da história, e ele olha e fala, quem? Mais ou menos isso, quem? Verdadeiro descendente, né? Ou seja, de Nazaré, filho de José, quem é José? Quem é José? E aí, Natanael pergunta, de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Né? É interessante isso, que não é uma coisa, digamos, a gente olha assim com um certo desdém de Natanael. Ok, mas aqui a gente passa na primeira barreira que muitas vezes a gente tem, uma das barreiras do nosso ceticismo, porque muitas vezes a gente não aceita o cristianismo, as histórias de Cristo. Por quê? E eu quero mencionar duas barreiras de uma vez aqui. A primeira é a barreira intelectual. E a segunda é a barreira social. Talvez as duas estivessem ali. A presunção do saber. Provavelmente Natanael conhecia as Escrituras, e eu vou pôr uma aqui só para a gente ver, depois a gente volta, né? Miqueias 5, profeta, falava assim, mas tu, Belém Efrata, muitas vezes no Natal a gente mostra esse texto, né? Embora sejas pequena entre os clãs de Judá, em ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Então, o que fala aqui? De Belém. Jesus, na verdade, nasceu em Belém. Mas, logicamente, Felipe não sabia toda a história e fala que ele era de Nazaré. Jesus passou quase todo o tempo dele em Nazaré, até aquele momento. E o filho de um homem qualquer, José. Quem é José? Não é? Se Felipe chegasse para Natanael e falasse, olha, é o Jesus de Belém, aí na cabeça dele, de conhecedor, ia ligar o Tico ia ligar com o Teco e falar, quero conhecer essa pessoa. Mas de Nazaré? A presunção do saber. E também a soberba do nosso suposto conhecimento. Pode até ser uma barreira real, muitas vezes. A gente não consegue dar um passo de fé maior, porque nós achamos aquilo a história tão simples. É como se fosse uma história de Nazaré. Uma vez eu fiquei procurando no mapa um vilarejo bem assim, eu não vou me lembrar o nome agora, no Piauí, eu me lembro lá que eu peguei, tem uma cidade lá que, infelizmente não vou lembrar do nome, é a 124ª cidade do Piauí, não é? Então, falar de Nazaré para eles era mais ou menos assim, não tem nenhum poeta, não tem nenhum nome relevante que saiu daquela cidade, e era mais ou menos o conceito que eles tinham. É interessante que Natanael também era galileu, ele era da Galileia, mas para ele Nazaré era né? Não podia ver nada de lá, certo? E a gente entra muitas vezes assim, e muitas pessoas, infelizmente, podem pensar assim, pode vir alguma coisa boa do cristianismo? Tem algumas religiões que olham para a gente, né, cristãos, e eles
se põem num certo... E eu quero falar isso sem, por favor, meu coração está em paz, tranquilo, né? Não estou falando isso com nenhuma marra ou mágoa, nada disso, né? Mas existem algumas religiões, e infelizmente é fruto do engano da forma que a gente entende, né? Que eles se imaginam num patamar superior ao cristianismo, né? Eles têm mais conhecimento amplo de outras áreas do saber, né? Que parecem cobrir algumas coisas assim. Aí quando o cristão é meio bitolado, como Felipe, fala, ó, eu conheci o cara, mas Felipe, mostra para mim nas escrituras, nos livros históricos, como você prova isso. Você fala, cara, eu não sei. Eu só sei o que eu sei, que ele é o Messias. E ele mudou a minha vida, não é? É um pouco por aí a coisa. Então, muitas vezes se olha para o cristianismo com essa má vontade. Explica para mim melhor, não é? Mas muitas vezes as coisas na vida não são tanto por conhecer, é por sentir e saber. Não é emoção, são coisas diferentes, não é? Então, isso está um pouco aqui atrás. Engraçado que em 1 Coríntios 1, estou abrindo um parênteses aí, né? Paulo, que era um desses, Paulo era um cara assim, erudito, família top. Por ser de família top, teve o rabino top, né? Gamaliel, seja, fosse aquele, fez lá, não é FGV agora, FGV já está meio demodé, né? Esqueci. Sei lá, essas super faculdades aí, pá, o cara era o cara, ele mesmo diz em Atos isso aí, né? Ele é o cara. Mas aí quando ele reconhece o que é importante para a fé, né? Ele escreve uma coisa dessa, em 1 Coríntios 1, 26, ele fala assim, irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Embora tenha gente assim, né? Mas são poucos. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. Escolheu os que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Amém? Tudo o que a gente faz nessa terra. Outro dia eu recebi uma resenha sobre o que está passando com o Biden lá nos Estados Unidos, né? Eu fiquei triste. Não por ele, por ele também. Mas, e não vou entrar aqui, não é política a nossa coisa, mas quando uma pessoa demonstra fraqueza no mundo que a gente vive, o mundo atropela a gente. Atropela. Passa por cima. Passa por cima. Tem uma cena dele onde está o Barack Obama, eu não sei, alguns grupos aí passaram isso, e todo mundo, até a vice-presidente, toda atrás do Barack Obama, e ele ficou lá, coitado, lá. Parece que ele está meio senil lá, né? Sabe, o mundo passa por cima. Ele já não existe, não é? Esse é o conceito. Esse é o mundo que a gente vive, o darwinismo feroz, a lei do mais forte, a lei do mais capaz, a lei do mais inteligente, não é? E Jesus veio, ele quis crescer em Nazaré. Deus quis que ele crescesse em Nazaré. Porque Nazaré, cara, você vai me seguir por quem eu sou, porque eu posso, o meu propósito, e não pela minha grife. Amém? É muito importante esse conceito no cristianismo. Muito importante. Amém? Então, interessante pensar numa cultura onde o filho primogênito era o que imperava, certo? Lá atrás, nas histórias bíblicas, mesmo Abraão, tudo mais, naquele tempo, a gente viu o caso de Jacó. Então, deixando relegados a um segundo plano, um plano bem inferior, os demais irmãos. Em famílias que eram grandes, o primogênito levava tudo, o resto que se virasse, né? Era mais ou menos esse o conceito. Então, Deus sempre escolheu o mais novo. Interessante isso. Por que ele faz isso? Ele escolheu Abel sobre Caim.
Ele escolheu Isaac sobre Ismael. Ele escolheu Jacó sobre Esaú. Ele escolheu Davi sobre os 11 irmãos que ele tinha. E outra coisa importante, né, interessante, numa cultura onde a possibilidade de ter filhos, de parir, era muito importante, até para a sobrevivência da família, né? Uma mulher que era estéril era relegada, desprezada, não é? E o que Deus faz? É interessante que Deus sempre decide gerar a sua linhagem por mulheres estéreis. Ele faz isso com Sara, a mãe de Isaac. Ele faz isso com Rebeca, de novo, a mãe de Jacó. Lembra que a gente viu a semana passada que Isaac orou 20 anos para que Rebeca engravidasse? E aí sim ela engravidou. Raquel, depois, a esposa amada de Jacó, certo? Ela também não podia ter filho, depois ela acabou tendo José, e quando ela teve o segundo, ela faleceu, né? Benjamim. Tá? Depois, Ana, a profetisa, uma história linda, que as mulheres sempre, né? Dia das mulheres, aí sempre Dia das mães, muitas vezes elas oram, elas veem esse tema, mãe do profeta Samuel. Isabel, a mãe de João Batista, todas estéreis. Só para comprovar que esse Deus realmente, o reino é de ponta cabeça. Então, nada do que você conhece, que você valoriza, os valores do mundo, tem a ver com o cristianismo. Tem sim. Toda a parte moral e ética da nossa sociedade vem exatamente do cristianismo. Mas não esse conceito do poder, da realização, da satisfação. Okay? Então, numa cultura de grande preconceito cultural, social, religioso, nasce Jesus, apesar de nascer em Belém, passa grande parte da sua vida em Nazaré, uma terra do nada, sem nenhuma importância. Era o Messias, mas não o rei esperado para lidar uma guerra contra Roma e liderar a nação opressora. Ao contrário, assume o papel de servo e se prepara a cada dia para o cumprimento do seu grande propósito, morrer a morte de cruz. Amém? Estamos juntos? Versículo 46. Perguntou Natanael, Nazaré, pode vir alguma coisa? Interessante a resposta de Filipe. Resposta simples. Ele fala, venha e veja. Venha e veja. Eu não sei te explicar. Venha e veja. Para que ficar nos desgastando muitas vezes? A gente fica tentando tirar água de pedra, tentando tirar da nossa... A gente fala da nossa experiência, do nosso testemunho de vida. Mais do que isso, a gente não sabe. Não é? Então, a melhor coisa é fazer o convite. Venha e veja. Você tem uma pessoa que está querendo alcançar? Convida para vir aqui. Convida para ir num grupo de conexão. É o melhor caminho que a gente tem. Busque, pesquise, leia a palavra de Deus e tire suas próprias conclusões. É mais ou menos o que está aqui por trás. Eu gosto muito dessa frase, a gente mostrou uma vez no encontro dos jovens, né? O Spurgeon foi um grande pregador, né? Inglês, e ele fala assim, o evangelho é como um leão enjaulado. Você não precisa defendê-lo, simplesmente deixa-o sair da jaula. Entrega. O que vai acontecer com a pessoa depois que você entrega é com Deus. Amém? Isso nos leva aqui para o terceiro ponto, e a gente já está terminando, né? O encontro com aquele que tudo conhece. Versículo 47 diz assim, ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus. Uma coisa importante, um parênteses. Natanael falou um monte, mas foi. Né? Imagina, pegar um exemplo aqui, a gente vai para a praça lá, a gente vai falar com algumas pessoas, pode ser que tenha aquelas pessoas, sabe aquela pessoa, ai, nossa, que legal, estava pensando nisso, sempre quis. Não, pode contar, domingo eu estou lá. E não vem. De repente vai ter uma pessoa que vai te olhar com um cara torta, que é isso? Né? Ocupando meu espaço aqui na praça, estava aqui tranquilo com as minhas crianças, vem um intruso aqui. O cara fica todo assim, mas o Espírito vai falar com ele, de repente, domingo você está aqui, o último cara que você ia pensar que ia aparecer, de repente, vai aparecer ali na porta. A gente não sabe. Não é? Então, esse é o nosso papel. Natanael, embora tenha falado um monte para Filipe, foi. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus, aí está um verdadeiro israelita,
em quem não há falsidade. Tem uma sutileza aqui que é difícil, só com anos de estrada. Ele não está sendo... Parece, né? Parece que ele está... Ele está sendo muito honesto. Mas ele está sendo profético. Verdadeiro israelita. Um verdadeiro descendente de Jacó, mas no qual não há nada de Jacó. Não há astúcia de Jacó. Não há o engano de Jacó. Não há falsidade de Jacó. Você é todo Israel. Israel. O menino era puro de coração. Meio desdenhoso. O que faz a gente colocar em xeque o nosso entendimento de religioso, de o que é ser religioso. Aquele tontinho, ou um cara normal, mas que entende como ele necessita de Deus, como ele precisa de Deus na sua vida. Amém? E Jesus olha para aquele rapaz assim. E aí foi interessante porque aquilo chama a curiosidade. Ele conseguiu a atenção do Natanael. E Natanael vira para ele, então, por que, Natanael, de onde você me conhece? Como é que você me fala que eu sou assim, né? De onde você me conhece? E aí ele vira e fala, eu vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Felipe o chamar. A Bíblia não fala o que estava acontecendo embaixo da figueira. Mas aquilo derreteu o ceticismo de Felipe. Provavelmente, pelo que os melhores intérpretes bíblicos entendem, ele estava ali, escondido, orando. Talvez pedindo a Deus, clamando por uma solução para a vida dele, por um propósito para a vida dele, por sabedoria para passar por um momento muito difícil que talvez ele estivesse passando. E aí, Jesus, de uma forma que depois ele vai explicar no Sermão do Monte, e eu vou pôr aqui só para vocês poderem acompanhar junto, né? Lembra no Sermão do Monte, quando perguntam para ele como é que deveria orar? E ele fala assim, mas quando você orar, dá para ver aí? Está em Mateus 6,6, né? Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, porque ele não precisa ouvir as tuas palavras, ele vê o teu coração, ele vê a tua atitude, ele vê em secreto, o recompensará. E aí de repente Jesus vira aquele menino e fala, eu vi. Ele está falando para você, eu vejo você. Eu vejo você. Apocalipse mostra várias vezes isso. Jesus falando, eu conheço as suas obras. Tem várias referências aqui. Apocalipse 2, tal, 3, nas cartas que ele faz às igrejas. Ele fala, eu conheço as suas aflições. Eu sei onde você vive. O que mais a gente precisa? De que o Deus que nos vê no secreto dos momentos mais difíceis da nossa vida, das nossas dúvidas mais profundas. E ele fala, eu conheço as suas aflições, eu conheço o seu coração. Então Natanael declarou, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Derretido no seu ceticismo. Totalmente. E aí sim Jesus parece ter sido um pouco jocoso com ele. Fala, como?
Só porque eu disse que te vi debaixo da figueira? Engraçado que só na NVI não tem um ponto de interrogação aí. Todas as outras versões têm, né? Você verá coisas maiores que essa. Isso não é nada para o Filho de Deus. Isso não é nada. Nós vamos ver da ressurreição, nós vamos ver na semana que vem, se Deus quiser, da ascensão de Jesus, quando ele foi. E a palavra fala que ele está à direita do Pai, ele é o nosso advogado. Ele sentiu nossas dores, ele sabe tudo, gente. E a única coisa que ele espera é um coração honesto diante dele. E aí, só para terminar o texto, e aí a gente vai concluir, né? Ele fala: e então acrescentou, digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho de Deus. Né? Ou seja, aqui, alguns especulam até, mas eu não chegaria tanto, que talvez Natanael, quando estivesse lá embaixo da figueira, em secreto, não estava na praça pública orando, como os fariseus, os religiosos da época gostavam de fazer, ele estivesse ali, talvez ele estivesse lendo, se ele tivesse acesso a isso, que não era tão fácil, o livro do profeta, né, do livro de Jacó, daquele momento, do sonho de Jacó, que a gente viu semana passada, que ele está lá dormindo com a cabeça numa pedra, e ele vê o céu aberto, né, em sonho ele vê uma escada que indo até o céu, e os anjos subindo e descendo. Então, aparentemente, Jesus está fazendo falando disso, né, falando, era eu, sou eu, fui eu com Jacó, fui eu que lutei com Jacó. Fui eu que falei para ele deixar de ser Jacó e a partir daquele dia ele ser Israel. E vocês vão ver coisas semelhantes. Amém? É o que ele está falando. Por isso, eu gosto desse... Eu ponho essa frase, parafraseando a própria Bíblia. De Nazaré vem aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Só vou fazer um comentário para a gente encerrar e antes de cantar uma música. Eu outro dia escutei, né, por coincidência, não sei o que eu estava vendo no YouTube, e vi tem um negócio que chama café filosófico, né? Não sei se vocês conhecem o Pondé, né? Desses filósofos gourmet, né, que o Brasil tem no momento, o Pondé é o que eu mais admiro, vamos falar assim. Eu gosto do Pondé. Ele não se diz religioso, mas ele tem uma boa noção. E é interessante que num café ele estava falando sobre angústia, naquele café. E ele pegou, para falar para angústia, ele pegou o texto de um teólogo, filósofo teólogo. Né? Caramba, agora me foi... O Kierkegaard, certo? Kierkegaard. Ele era dinamarquês. E o Kierkegaard, ele dá como se fala assim, uma proposta, ele faz uma tese sobre a angústia. E ele fala os caminhos que os homens costumam buscar para resolver a sua angústia interior, que todo homem, na verdade, sente. Quem não sente angústia, levanta a mão aí. Em alguns momentos, pelo menos. Não é? E ele fala que um dos caminhos é o caminho estético, que ele fala, das emoções. Aquele cara, vou até o final do mundo, vou ter todas as mulheres, vou passar o rodo em todas as mulheres. Né? E aí diz que o cara vai, ele conta até a história, diz que Kierkegaard cita a obra Dom Giovanni, lá, que é do... Esqueci, aquele que era um baita mulhereno, eu esqueci. Dom Juan, né? Dom Juan e tal. Então, o que acontece na própria história de Dom Juan? Ele vai, ele conquista as melhores mulheres, né? Mas depois ele acaba se desgostando daquilo, aquilo não cumpriu aquilo que ele buscava. E aí o Kierkegaard usa um termo muito interessante que a gente não costuma usar. Ele desespera das emoções. Ou seja, a esperança que ele tinha que as emoções iam suprir o seu vazio interior, iam acabar com a sua angústia, ele desespera das emoções, porque a resposta não está nas emoções. O segundo caminho que as pessoas buscam é o da ética. E jovens, cuidado
Vocês estão ficando meio paranoicos com isso. A ética, a Amazônia, o aquecimento global, não vou mais comer carne. Aí, de repente, você assumiu uma dieta vegana, e aí você vai num restaurante e, de repente, você olha para a mesa do lado, vê aquele cara comendo aquele bife a bourguignone, borbulhante, aquele cheiro vindo no teu nariz. Mas eu não posso, isso é do diabo. Eu não posso comer carne. A Amazônia, o mundo, a temperatura global. Não é? Então, só o fato de você ter cobiçado aquele bife te faz virar angustiado. Não é verdade? E tem muitos jovens sofrendo com isso. E aí, o que acontece? Você tenta ser ético, você tenta, no casamento, né? O Pondé faz até meio jocoso com o casamento, mas você quer ser tão certinho, que o mundo fica chato, e você não consegue. E, de repente, você também desespera da ética. Desespera da ética. E aí ele vem, como bom teólogo, não o Pondé, mas o Kierkegaard, né? Ele fala da fé doutrinária. Aí, vou ver se o cristianismo resolve a minha angústia. Vou ver se o espiritismo resolve a minha angústia. Vou ver se o... eu ia falar de Buda, não é? Esqueci agora. Né? Não importa, o islamismo, assim, eu vou buscando nas religiões, formalmente, a busca pela minha angústia. E aí, de repente, você entra numa igreja e você vê um bando de gente lutando com as suas angústias. Você vê que a sua angústia não foi embora. Não foi um passe de mágicas. E aí você desespera da religião. Não é? Esses são os 3 caminhos. Mas aí o Pondé desdenha um pouco do quarto, mas com certeza Kierkegaard não. E ele fala que existe uma 4ª via, que é derivada dessa 3ª, que é um salto de fé. A fé doutrinária não nos leva a lugar nenhum. Se você chega a Cristo e falar, o que eu tenho que fazer? Tenho que colocar os 10 mandamentos na porta da geladeira, eu tenho que seguir isso, o que eu não posso fazer? Essa paranoia levou os judeus a terem 613 mandamentos, que eles tinham que seguir. 613 mandamentos. A gente não consegue decorar 3 versículos, a gente está fazendo o curso, a briga para ter 3 versículos como se diz, decorado. Imagina você saber de cabeça 613 mandamentos para você. Não posso nem andar, porque eu não sei se eu vou pecar ou não. Você acha que Deus está ligando para isso? Você acha que Jesus veio ver isso? Jesus representa justamente o nosso livramento disso. A única coisa que ele espera é um salto nosso na fé. Amém? Ele fala, esquece a regra e siga-me. E vocês vão encontrar verdadeiro descanso. Amém? Fecha teus olhos, vamos orar. Pai, como a gente entende errado tudo, Pai. Senhor, mostra a cada um aqui nessa manhã, Pai. O que o Senhor espera no fundo do coração? Jesus veio para mostrar que todas as nossas tentativas, tudo que a gente fala, eu quero ser perfeito, eu quero ser tal, eu quero ser aquilo outro, não nos leva a nada e a angústia não vai embora. Porque o único livramento que nós temos da angústia, Senhor, é mergulhar no teu colo, Senhor Jesus. Olha para cada coração aqui, para cada coração que nos escuta, cada coração que nos assiste de casa. Abraça, Pai, mostra, fala, eu estou aqui. Aprendam de mim. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Aprendam de mim. Pegue o meu jugo e ande junto comigo, como aqueles discípulos fizeram. Natanael também fez. Natanael estava até o fim naquela praia, depois de Jesus ter ressuscitado. O nome dele está lá citado.
Ele aprendeu de Jesus. E ele viu Jesus subindo nas nuvens. Ah, Senhor. Mas nós não precisamos ver isso. Nós esperamos a tua volta, Senhor Jesus. Mas nós queremos fazer isso mergulhados na tua fé. O dogma não nos diz nada, Senhor. Eu sei que o Senhor não quer. O Senhor resumiu isso. Amarás a Deus sobre todas as coisas. E ao teu próximo como a ti mesmo. É o único que nós precisamos, Pai, para vivermos todo o propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Nos ajuda a entender isso e a abraçar isso, em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você ainda não nos conhece, não nos segue, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal da Aliança da Vila, no YouTube. Também pode nos seguir no Instagram, no Facebook. E vai aparecer aí na tela, né, novas sugestões de vídeo, novas mensagens para que você possa ser edificado. Que Deus te abençoe, que Deus possa falar ao teu coração a cada dia. Não deixa de deixar seu like aí, que é bastante importante para nós. Amém.